Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sinal degrau e como a gente calcula a transformada de Laplace dele, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para a gente entender o que é o sinal degrau, vamos pensar na seguinte situação. São 5 horas da manhã, o sol nem nasceu ainda e você acordou ali e tem que acender a luz, né? Porque ainda tá escuro. Quando você aperta o interruptor do seu quarto, como você acha que vai ser o comportamento gráfico da lâmpada que você tem ali? Ou seja, a luz vai acendendo aos poucos e aí depois permanece acesa, ou assim que você aperta o interruptor, a luz já acende e permanece acesa? Bom, gente, no geral, nas lâmpadas comuns, assim que a gente aperta o interruptor, a luz já acende, né? E permanece daquela forma. Não é aquela coisa que ela vai acendendo aos poucos, vai indo gradualmente até acender completamente. Não, assim que você aperta, o efeito é instantâneo, né? Ela liga e pronto, fica daquela mesma forma enquanto estiver acesa. Então, gente, esse gráfico aqui é super importante, principalmente em algumas aplicações de engenharia elétrica, e ele é o sinal degrau. Então, repara, não parece que isso aqui é um degrau? Que você está subindo uma escada, aí você precisa subir o degrau aqui? É justamente essa a ideia. O sinal degrau, ele vai mudar de comportamento instantaneamente, que é justamente o que acontece quando você aperta o interruptor. Assim que você aperta, instantaneamente a luz já acende. Ela já fica acesa ali, né? Já fica ligada. Então, considerando que você acordou 5 horas da manhã, vamos considerar o tempo inicial sendo 5 horas da manhã. Então, t igual a 0 é 5 horas. Antes de t igual a 0, a luz estava apagada. Agora, assim que você apertou o interruptor, que foi em t igual a 0, a luz instantaneamente acendeu. Ó, gente, então vamos dar um exemplo com essa luz aqui. Ela tá apagada. Aí eu vou, aperto o interruptor, assim que eu aperto, ela instantaneamente acende e permanece ligada ali, é o sinal degrau. Antes de eu apertar, ela estava ali no 0, estava desligada. Agora, assim que eu apertei, ela subiu instantaneamente, não é aquela coisa que aos poucos ela foi subindo, subindo e aí ligou. Então, gente, para a gente trabalhar matematicamente com o sinal degrau, a gente vai usar a notação U de t, então U de t é o sinal degrau, ou então você também pode encontrar H de t com H maiúsculo. E a definição matemática é: esse sinal vale 1 quando t é maior ou igual a 0 e vale 0 quando t é menor que 0. E de fato, antes de t igual a 0, no caso aqui do exemplo, antes de 5 horas da manhã, o sinal degrau vale 0, tá aqui embaixo. Agora, para t maior ou igual a 0, você ligou a luz e, portanto, o sinal tá aqui em cima, tá valendo 1. Então, o comportamento do sinal degrau é esse aqui, tá bom, gente? 0 para t menor que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Aí você fala, mas se eu tiver 2 vezes o sinal degrau, então 2 vezes U de t, aí ele vai ser 0 para t menor que 0 e 2 para t maior ou igual a 0. Então, aqui você está modulando a amplitude do seu sinal degrau. Então, aqui, ao invés de 1, vai ser 2. Se fosse 5, aqui seria 5. Se fosse 1000, aqui seria 1000. Então, o valor que está multiplicando o sinal degrau vai falar o quão maior ou menor ele vai ser aqui. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Antes, você tinha acordado 5 horas da manhã, em t igual a 0, e já tinha apertado o interruptor. Agora, e se você acorda 5 horas da manhã, mas você passa 2 horas deitado? Então, você perde a hora ali e só acorda de fato às 7 da manhã para ligar o interruptor. Bom, você não ligou mais a luz em t igual a 0, né? Agora você está ligando a luz depois de 2 horas. Então, você está ligando a luz em t igual a 2. Então, será que o sinal degrau vai se comportar da mesma maneira que aqui atrás? Em t igual a 0 ele vai subir? Não, gente, nesse caso a gente pode considerar que você acende a luz em qualquer momento. Então, não necessariamente em t igual a 0 você já vai ligar a luz e já vai ter o degrau ali. Se você demorar 2 horas para ligar a luz, o seu gráfico vai ter um deslocamento de 2 unidades para a direita.
Ou seja, o degrau não acontece mais em t igual a 0, que a gente tinha considerado 5 horas da manhã. Ele acontece em t igual a 2, que é 7 horas da manhã, que é a hora que você de fato levanta e aperta o interruptor. Nossa, mas você acabou de falar que é só para t maior ou igual a 0 que o degrau vale 1. Como assim? O que significa isso? Calma, gente. É simplesmente o sinal degrau deslocado. Igual a gente faz deslocamento de função, a gente também faz o deslocamento do sinal degrau. Então, quando a gente tem simplesmente u de t, então escrito só dessa forma, sem nenhum número a mais, aí quer dizer que para t maior ou igual a 0, ele vale 1. Agora, se você tiver u de t menos a, quer dizer que você está deslocando o seu sinal degrau para a direita, caso a seja maior ou igual a 0. Então, nesse caso, o sinal degrau vai valer 1 para t maior ou igual a a, então não é mais maior ou igual a 0, é maior ou igual essa constante aqui, e vale 0 para t menor que a. Então, ó, aqui é o momento que você estava dormindo ali, que você perdeu a hora e não apertou o interruptor. E aí, A é o tempo que se passou até você apertar o interruptor e ligar a luz. Então, por exemplo, se a gente tem o sinal U de t menos 3, como vai se comportar esse sinal? Ele vai valer 1 para t maior ou igual a 3 e vale 0 para t menor que 3. Se você tiver dúvida, é só pegar o que está dentro do parênteses e fazer t menos 3 maior ou igual a 0. Então, ele vai ser 1 quando t for maior ou igual a 3, passando o menos 3 para o outro lado. E vai ser 0 caso contrário. E se eu tiver, então, 3u de t menos 5? Como é o comportamento desse sinal? Como ele está multiplicado por 3, então ele vai valer 3 em determinado intervalo e 0 em outro intervalo. Qual vai ser o intervalo onde ele vai valer 3? Bom, ele vai valer 3 quando t menos 5 for maior ou igual a 0 e, portanto, quando t for maior ou igual a 5. E, por isso, ele vai valer 0 quando t for menor que 5. Gente, só um detalhe, que esse A que a gente vai considerar aqui sempre vai ser positivo, tá bom? Porque a gente está considerando nesse curso a transformada de Laplace para sinais definidos para t maior ou igual a 0. E se o A fosse negativo, o que ia acontecer aqui? A gente teria, por exemplo, u de t menos 2, com A negativo, né? Que seria u de t mais 2. Esse sinal valeria 1 para t maior ou igual a menos 2, e a gente não está considerando esse intervalo aqui. Portanto, a gente só vai considerar valores positivos de A, tá bom? Então, agora que a gente já sabe o que é o sinal degrau, vamos entender como a gente faz a transformada de Laplace para esse tipo de sinal. Então, quando a gente tem o sinal u de t menos a, a transformada de Laplace vai ser Euler elevado a menos a vezes s, então, ó, o sinal de menos permanece, tá bom? Dividido por s, sendo que a região de convergência para essa transformada é que a parte real de s seja maior que 0. Então, por exemplo, qual é a transformada de Laplace do sinal u de t? Nesse caso, a gente pode dizer que aqui dentro é t menos 0, né? Então, o valor de a é 0. Logo, a transformada de Laplace para esse sinal é Euler elevado a menos 0 vezes s dividido por s. Só que Euler elevado a 0 é 1, então isso aqui vai dar 1 sobre s, que é justamente a transformada de Laplace para f de t igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que o sinal u de t, né, gente? Porque vale 1 para t maior ou igual a 0. Agora, se a gente quiser saber a transformada de Laplace para u de t menos 5, como que vai ficar? Nesse caso, o a vale 5. Então, Euler elevado a menos 5 vezes s sobre s. Então, essa é a transformada de Laplace para o sinal u de t menos 5. É a representação desse sinal no domínio s. Então, agora vamos fazer exercício. Nesse primeiro exercício, a gente quer calcular a transformada de Laplace para esse sinal, que é dado em partes, né? Então, para t menor que 0, ele vale 0, como a gente está acostumado nesse curso.
Para t entre 0 e 3, ele vale 2. E para t maior ou igual a 3, ele vale 5. Então, esse sinal é uma festa de números aqui, dependendo do intervalo que a gente tá. Então, para a gente conseguir calcular a transformada de Laplace desse sinal, ou a gente pode usar o mesmo esquema da aula de exercícios, que a gente realmente fez separadamente ali para cada intervalo, ou então a gente pode fazer de uma forma mais simples, que agora a gente já sabe, né? Que é escrevendo esse sinal como sinal degrau. Então, a gente vai escrever tudo isso aqui de uma forma compacta, utilizando o sinal degrau. Tá, mas como que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente desenhar o gráfico desse sinal para a gente entender o comportamento dele. Então, vamos ver. Para t menor que 0, ele vale 0. Então, tá aqui embaixo. Para t entre 0 e 3, o sinal vale 2. Então, aqui ele sobe, né? E vem até o 3 valendo 2. Agora, para t maior ou igual a 3, o sinal vale 5. Então, aqui em 3 ele sobe, e aí para o resto da vida ele fica valendo 5. Então, como a gente consegue escrever esse sinal em termos do sinal degrau? Primeiro, vamos analisar entre 0 e 3. Como que a gente pode escrever o nosso sinal nesse intervalo utilizando o sinal degrau? Bom, primeiramente, vai estar multiplicado por 2, né? Porque a amplitude aqui é 2. E a gente pode falar que é 2 vezes o de t. Nossa, mas como assim? Não é o de t, porque o de t é para todo t maior que 0, e esse sinal aqui só vai até o 3. Não, gente, calma aí que a gente já vai entender como que a gente pode fazer para fazer essa transição aqui para o 5 quando a gente chega em t igual a 3. Ó, vamos entender como que é o comportamento dessa primeira parte que a gente escreveu. Ele vale 0 para t menor que 0 e vale 2 para todo t maior ou igual a 0. Só que no sinal que a gente quer construir, quando chega em t igual a 3, ele vai começar a valer 5. Ou seja, a gente vai ter que somar 3 unidades aqui quando a gente chega em t igual a 3. Então, a gente vai somar 3 vezes o u de t menos 3, porque aí olha só como que fica. Para t entre 0 e 3, a gente só vai ter o 2. Agora, para t maior ou igual a 3, a gente vai ter 2 mais o 3, que vai dar 5, que é o que a gente tinha no gráfico que a gente quer. Então, agora que a gente escreveu a nossa expressão usando o sinal degrau, a gente consegue calcular a transformada de Laplace do nosso sinal usando essa regrinha que a gente viu aqui. Então, vamos lá. Como que vai ser o nosso x de s, que é a transformada de Laplace do x de t? Vai ser 2 vezes Euler elevado a menos 0 vezes s sobre s, que é a transformada para essa primeira parte, mais 3 vezes Euler elevado a menos 3s sobre s. Lembrando que isso aqui é igual a 1, a nossa transformada é 2 sobre s, mais 3 Euler elevado a menos 3s sobre s. Então, essa é a transformada de Laplace para o nosso sinal, que é definido por partes. Então, bem mais simples do que resolver para cada intervalo separadamente, igual a gente estava fazendo até agora, né? Então, o sinal degrau facilita muito a nossa vida nesse sentido. Agora, vamos ver esse exercício aqui. Ele quer que a gente esboce o gráfico da função x de t igual o seno de t vezes u de t menos π. Então, vamos pensar. A gente conhece o gráfico do seno de t, né? Ele é essa senoide aqui, bonitinha, definido para todo t, sendo que t a gente trabalha em radianos aqui. Agora, esse seno de t está multiplicando u de t menos π. E qual é o comportamento do u de t menos π? Bom, ele vale 1 quando t é maior ou igual a π, e vale 0 quando t é menor que π. Então, gente, concorda comigo que para t menor que π, isso aqui vai ficar 0 vezes seno de t? E, no caso, vai dar 0. Portanto, para todo t menor que π, o gráfico do seno não vai existir, ele vai valer 0. Agora, para t maior ou igual a π, ele continua ali normal, porque vai multiplicar por 1.
Portanto, o que esse sinal degrau está fazendo aqui com a função seno é limitar a partir de quando ela deixa de valer zero. Então, é como se a gente estivesse cortando tudo antes do π e só a partir de π a função vai ter comportamento normal. Então, gente, quando a gente tem uma função multiplicando o sinal degrau está limitando ali a partir de quando a função deixa de valer zero. Então, ele está falando, ó, antes disso você vale zero, depois desse determinado valor você pode se comportar normalmente. Então, nesse caso do seno, antes de π, a função degrau falou, ó, não, aqui você vai valer zero, tá bom? Agora, depois de π, você pode ter o comportamento normal ali de uma senoide. Para fechar, vamos fazer esse exercício onde a gente quer esboçar o gráfico e calcular a transformada de Laplace para esse sinal aqui. Então, a gente tem 3 vezes u de t menos 4 menos 4 vezes u de t menos 1. Então, a gente tem a subtração de dois sinais que envolvem o sinal degrau. Então, como que vai ficar o gráfico disso aqui antes de a gente fazer a transformada de Laplace? Sempre que a gente quer esboçar o gráfico e a gente tem mais de um sinal degrau envolvido, a melhor alternativa é a gente esboçar o gráfico de cada termo separadamente e aí depois somar ou subtrair, no caso, tudo que a gente tem. Então, para a primeira parcela, a gente tem 3 vezes u de t menos 4. Então, esse sinal vale zero para t menor que 4, e quando chega em t igual a 4, ele vale 3, certo? Então, é um sinal degrau deslocado para t igual a 4, e aí a amplitude dele vale 3. Agora, a segunda parcela. Esse sinal vale zero para t menor que 1, e vale 4 para t maior ou igual a 1. Agora, a gente vai subtrair esses dois gráficos para a gente fazer o gráfico final do nosso sinal. Então, vamos ver. Para t menor que 0, vai valer 0, porque 0 menos 0 dá 0, né? Os dois valem 0 aqui. Agora, para t entre 0 e 1, como que vai ficar o nosso gráfico? Bom, vai ficar 0 do primeiro sinal menos 0 do outro sinal. Então, entre 0 e 1, continua valendo 0. Agora, entre 1 e 4, como que vai ficar? 0 do primeiro sinal menos 4 do segundo sinal. 0 menos 4 é menos 4. Então, o sinal x de t vale menos 4 para t entre 1 e 4, porque a gente fez aqui 0 menos 4 nesse intervalo. Agora, para t maior ou igual a 4, que é o último intervalo que a gente vai ter aqui. A gente tem 3 do primeiro sinal menos 4 do segundo sinal, que são os valores deles nesse intervalo. 3 menos 4 é menos 1. Então, para t maior ou igual a 4, o nosso sinal vai valer menos 1. Então, gente, o que a gente fez aqui foi esboçar o gráfico de cada parcela separadamente e depois subtrair para cada intervalo. Então, a gente fez para t menor que 1, que ficou 0 menos 0, para t entre 1 e 4, que ficou 0 menos 4, e para t maior que 4, que ficou 3 menos 4. Então, agora, vamos calcular a transformada de Laplace para esse sinal. O nosso x de s vai ser 3 vezes, por causa desse 3, Euler elevado a menos 4 vezes s, porque o a aqui vale 4, dividido por s, menos 4 vezes Euler elevado a menos 1 vezes s sobre s. Então, essa é a representação desse sinal no domínio S, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!